Bom dia, eu vou apresentar a defesa final do meu mestrado, titulado Estimativa dos Parâmetros Hidrodinâmicos do Sistema Aquífero da região do Karst de Lagoa Santa por métodos diretos e indiretos, orientados pelo professor Rodrigo de Paula e coorientado pela professora Leila Velasquez. A apresentação está dividida nas considerações iniciais, objetivos do trabalho, contextualização da geologia regional, contextualização hidrogeológica, o artigo 1, contemplando os métodos utilizados, os resultados obtidos e uma conclusão, um trabalho completo, que foi submetido no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o artigo 2, com, mais uma vez, métodos utilizados, resultados e conclusão, e uma breve consideração final do trabalho. O trabalho está situado numa região de estudo que abrange totalmente a APA Karst de Lagoa Santa e arredores. Contempla alguns municípios, dentre os quais tem alguns muito povoados, como a borda oeste de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Vespasiano. É uma região de intrínseca vulnerabilidade aquífera por conta da região kárstica, cujas teições geomorfológicas favorecem o escoamento e a recarga direta, que pode causar uma fácil contaminação dos recursos hídricos, que é a principal fonte de água potável desses municípios. A área ela é bastante relevante, tanto em termos populacionais, tem uma tabela com o censo do IBGE de 2018, totalizando mais de 330 mil pessoas nessas regiões. Contém algumas unidades de conservação, como o Parque Estadual do Sumidouro, Parque Estadual da Cerca Grande, sítios arqueológicos, além do crânio humano mais antigo das Américas, Luzia, que foi encontrado na Lapa Vermelha. Os objetivos gerais do trabalho seriam o conhecimento da dinâmica de fluxo subterrâneo e o potencial exploratório do aquífero, além de possibilitar a estimativa do espectro de valores que sejam aderentes à região kárstica do aquífero em termos de transmissividade e armazenamento, compreender a heterogeneidade e a anisotropia do sistema aquífero dessa região, delimitar as zonas preferenciais de percolação subsuperficial. Especificamente, os objetivos são comparar métodos, podem ser utilizados para tratamento de testes de bombeamento ou produção, com aplicabilidade no aquífero kárstico, buscar métodos regionais de bom custo-benefício para aplicar, seriam métodos indiretos, obtenção de parâmetros para cada unidade aquífera do sistema da área, além de revisitar e atualizar o modelo hidrogeológico conceitual a partir da delimitação de zonas de maior compartimentação. A geologia regional, portanto, da base para o topo compreende o embasamento granito-gneiss do complexo Belo Horizonte, que aflora na região sudoeste da área, numa faixa estreita ali próximo ao Ribeirão da Mata e para os limites oeste. Há uma sucessão pelitocarbonática do grupo Bambuí, que na área está limitada pela formação Sete Lagoas e formação Serra de Santa Helena, que tem majoritariamente composta por pelitos. A formação Sete Lagoas pode ser dividida em dois membros, o membro basal, Pedro Leopoldo, impuro, com carbonatos e lâminas pelíticas, e o membro de topo, membro Lagoa Santa, puro, quase 99% composto por calcita. Além disso, ocorrem na área coberturas, seriam coberturas lateríticas e coberturas aluvionárias nas imediações dos cursos hídricos. Então, a rocha principal que ocorre na área é o calcário, muito intemperizado, existem solos de alteração que chegam a um manto de aproximadamente 50 metros. A deformação da área é
de um grau alto a moderado, segundo o Ribeiro, 2003, sendo o que a região foi afetada pela deformação da faixa Araçuaí a leste, portanto o grau de deformação é mais alto no leste e tende a diminuir para a região oeste à medida que vai caminhando na área. Essas estruturas são importantes de serem entendidas porque elas formam os planos de fraqueza preferencial para o escoamento superficial, que com o tempo vai causar estruturas de alargamento que favorecem a percolação de água subterrânea. Por exemplo, a feição das fraturas verticais em contato com o acamamento subhorizontalizado tende a formar as direções principais de conduto, que tendem suavemente a cair para leste em direção ao Rio das Velhas, que é o nível de base local. Além disso, essa dinâmica hídrica favorece a ocorrência de feições kársticas clássicas, como grutas, sumidouros, rede de condutos, lapiés, dolinas e etc. Hidrogeologicamente, o sistema é composto por um aquífero fissural na base, compreendido pelas rochas do complexo Belo Horizonte. Esse aquífero fissural é dividido pelo modelo hidrogeológico atual de Dantas 2023 nos 60 primeiros metros, que é mais produtivo, tem fraturas mais alargadas, mais abertas. Esse aquífero fissural é sotoposto por um aquífero kárstico fissural, bastante anisotrópico, compreendido pelas rochas da formação Sete Lagoas. Esse aquífero é mais karstificado na porção superior, definido a partir dos 30 metros, a partir do topo do calcário. E depois ele tem uma característica mais kárstico-fissural. Sobrepondo todas essas unidades, existem aquíferos de cobertura, que compreendem coberturas aluvionares, detríticas e também o próprio manto de alteração e o aquitardo das rochas pelíticas da formação Serra de Santa Helena, que tendem a funcionar como zonas de recarga para os aquíferos sotopostos. Chama atenção a variação de velocidade de fluxo dentre a unidade principal, que é o aquífero kárstico fissural, em contato com as unidades de base, e o limite, fazendo no limite oeste da base também o aquífero fissural. Pode-se observar várias feições estruturais por meio de perfilagem ótica que demonstram o caráter deformado das rochas da área. Observa-se que o fluxo principal da água ocorre nessa interface dos 30 primeiros metros mais kársticos com uma zona de percolação mais profunda no aquífero kárstico fissural. A direção determinada pelos modelos hidrogeológicos é majoritariamente nordeste, e fraturas verticais junto com o acamamento subhorizontalizado favorece a condução de água e o desenvolvimento de condutos kársticos. Aqui tem algumas fotos que nós obtivemos por meio de perfilagem ótica em alguns postos da área. É possível ver entradas d'água subhorizontalizadas em formato de cavernas, ou então até mesmo algumas cavernas se desenvolvendo em um plano verticalizado, oblíquo. E as duas últimas fotos mostram aberturas no aquífero fissural, aberturas bem menores, com bem menos capacidade de transmissão de água. O artigo 1, portanto, entrando agora nos produtos, ele foi motivado para observar tanto a aderência de métodos diversos na estimativa dos parâmetros do aquífero kárstico, uma vez que métodos diretos de tratamento de teste de bombeamento não foram desenvolvidos para o aquífero kárstico, além de tentar testar a aplicabilidade e usabilidade de métodos regionais indiretos para a estimativa dos parâmetros. As técnicas utilizadas, portanto, foram tratamento de testes de produção, que foram executados nos poços
na área perfurados no aquífero kárstico exclusivamente, no aquífero Sete Lagoas. Foram abordados 4 métodos para tratamento desses ensaios: o método de Tays, o método de Newman, o método de dupla porosidade de Moente e o método de recuperação de Agarwal. E com métodos indiretos foram aplicadas zonas de captura, foram observadas zonas de captura e aplicadas análise de hidrógrafos de cursos d'água na área. Poços com teste de vazão somavam 99, exclusivamente no aquífero kárstico na área, que está a distribuição local deles. Foram observadas 7 zonas de captura, que, dada a necessidade crescente de água na área, cresceram com o tempo, como era se de esperar. Portanto, a gente conseguiu avaliar essas 7 zonas em 2 períodos de tempo, totalizando 14 zonas de captura. E o monitoramento da vazão em 6 cursos d'água, que são monitorados com medidores automáticos de vazão, calibrados por meio de uma curva-chave. E os dados são capturados por um data logger que foi instalado na época. Os testes de produção, portanto, empregado, eles têm o demérito de ter vazão variada. Eles são empregados usualmente para a definição da capacidade da bomba que vai ser implantada no poço. Portanto, eles não têm o caráter de ser um teste de aquífero, que rigorosamente seria o método mais assertivo para a determinação de transmissividade e armazenamento, uma vez que a vazão deve ser mantida constante e o monitoramento do rebaixamento no aquífero deve ser observado no poço de observação. Aqui no caso, a gente está usando testes com vazão variada e testes com o poço sob bombeamento sendo utilizado como ponto de observação. Além disso, ressalta-se também que nenhum dos métodos utilizados, que vão ser detalhados a seguir, foram desenvolvidos para o aquífero kárstico. Por exemplo, o método de Tays ele foi desenvolvido para aquíferos porosos confinados, em condição de fluxo transiente de extensão lateral infinita. E aí seria necessário a observação da evolução do cone de rebaixamento num poço de observação a uma distância conhecida, para poder, por meio de iteração numérica, determinar quais são os valores de transmissividade e armazenamento no aquífero. O método de Newman, por sua vez, é uma solução aplicada a aquíferos livres, anisotrópicos, contando com um estágio intermediário do bombeamento que tem um fluxo vertical descendente. Esse método ele é razoavelmente aderente ao modelo kárstico da área por conta da anisotropia vertical. A solução no estágio inicial é exatamente igual à solução de Tays, e a solução no estágio final é exatamente igual à solução de Tays também, só que substituindo o parâmetro de armazenamento por um parâmetro de armazenamento livre. O que fica de diferente é o valor intermediário do equacionamento, que dá a razão da anisotropia, dada o fluxo descendente vertical das porções superiores do aquífero sob bombeamento. Outro modelo utilizado foi o modelo de dupla porosidade de Moente, que é uma solução para aquíferos transientes confinados, composto por um modelo de blocos e fraturas. Daí a sua utilização nesse estudo, por ele ser similar a um aquífero kárstico ou kárstico-fissural, no sentido de que as fraturas são as zonas de armazenamento e escoamento subsuperficial preferencial. E aí no primeiro estágio do bombeamento, a água sai do armazenamento das próprias fraturas para alimentar o bombeamento, e na medida que o bombeamento progride, os blocos vão liberando água para as fraturas alimentarem o sistema de bombeamento. E por fim, nós também utilizamos a solução de Agarwal, que foi concebida para aquíferos homogêneos e confinados, porém ele utiliza
o período de recuperação do bombeamento. A vantagem de utilizar esse método é que todas as incertezas atribuídas ao período do bombeamento são desconsideradas, como, por exemplo, criação de fluxo turbulento e um maior rebaixamento que é causado no poço sob bombeamento por conta da perda de carga do próprio poço. Então, considerando apenas o período de recuperação, é possível correlacionar a subida com uma vazão constante que pode ser aplicada àquele período de forma análoga. Técnicas utilizadas para os métodos indiretos foram as zonas de captura, análise técnica de hidrógrafo e uma comparação de descarga na bacia. As zonas de captura são zonas onde há reversão de fluxo, que são observadas pela potenciometria, a partir de um bombeamento de um ou um conjunto de poços. Para isso, é necessário ter conhecimento da vazão desses poços, do gradiente hidráulico regional e das distâncias em planta do centro do bombeamento até as bordas da zona. As bordas da zona são os pontos onde o fluxo, as linhas de fluxo ficam confinadas dentro da zona ou elas seguem com alguma deflexão o fluxo regional. A transmissividade, portanto, pode ser estimada a partir dessas relações. Horabal, em 1964, desenvolve a equação apresentada acima, onde o armazenamento pode ser estimado se forem conhecidas tanto a transmissividade quanto o coeficiente de recessão. O coeficiente de recessão é obtido pela linearidade da ponta longa da hidrógrafa, quando considera-se que toda a água do aquífero, toda a água do curso d'água está sendo alimentada pelo aquífero. Se são conhecidos tanto a transmissividade quanto a distância do curso d'água até a borda da bacia, pode-se obter o armazenamento. De forma similar, existe como comparar a descarga na bacia com o monitoramento em um posto de observação, aproximando a estimativa do armazenamento na bacia pelo conceito clássico de armazenamento, de volume retirado por queda linear de carga no poço. Então, o volume extraído da bacia no córrego durante o período de recessão deve ser igual à área da bacia vezes a diferença de carga medida no posto de observação, dado o mesmo intervalo de tempo. Bom, os resultados, primeiro para os métodos diretos. Logo de cara, ele já ressalta uma grande anisotropia e heterogeneidade no aquífero. Os valores máximos e mínimos desviam cerca de 4 ordens de grandeza, tendo os valores medianos, pelo menos para a transmissividade, estacionados na faixa de 2 vezes 10 a menos 4 até 4 vezes 10 a menos 4. Então, pelo menos para a transmissividade, pode-se dizer que os métodos capturam mais ou menos a mesma característica do aquífero. Entretanto, para o armazenamento, tabela de baixo, os valores já são um pouco mais discordantes, principalmente os resultados obtidos pelo método de Newman. Os plots mostrados na tela agora são uma tentativa de mostrar a uniformidade e o padrão das amostras baseado numa curva de dispersão normal. Quando a amostra ela é normalizada, esse gráfico é mostrado com uma linha. E é possível ver que em nenhum dos gráficos existe normalidade dos dados. Além disso, os testes matemáticos também comprovam essa mesma característica, principalmente no caso aqui o teste de Shapiro-Wilk, que demonstra não normalidade mesmo quando são utilizados valores logaritmizados dos resultados. Portanto, os métodos diretos ressaltaram que
a distribuição da transmissividade, tanto pelo box plot acima quanto pelo histograma da direita, que todos os testes obtiveram e conseguiram capturar as variações no aquífero de forma muito similar. As ordens de grandeza, todos eles apresentam o mesmo número de poços, e os box plots estão todos dentro das mesmas faixas. Porém, para o armazenamento, é possível ver que o método de Newman desvia, provavelmente tendo seus valores de armazenamento superestimados pelo equacionamento matemático do método. E a isso foi atribuído o fato de que existe aquela contribuição vertical das porções superiores do aquífero no método de Newman, que provavelmente não corrobora com a dinâmica hídrica do aquífero kárstico. Métodos indiretos, a começar os resultados pela zona de captura, ela caracteriza bem a heterogeneidade do aquífero, no sentido de que os valores medianos dos testes são compatíveis com os valores medianos observados pelos métodos diretos. Ela também mostra uma variedade, uma ampla gama de resultados de valores máximos e mínimos, de 1 vezes 10 a menos 5 até 6 vezes 10 a menos 3, ou seja, existe também uma captura da anisotropia do aquífero ressaltada por esse método indireto, mas em termos medianos ele tendeu a capturar valores muito similares com os valores observados nos métodos diretos. Para a estimativa do armazenamento, o método da análise hidrógrafa apresentou uma boa aderência com os valores obtidos pelos métodos diretos, no sentido que os valores medianos estão na mesma faixa. Porém, é possível ver que algumas bacias, como por exemplo a bacia do Flor, têm alguns desvios, e é atribuída a isso questões antrópicas, como por exemplo pontos de estagnação de água, pequenas barragens e etc., que acabam regularizando o fluxo e impedindo a determinação correta do coeficiente de recessão. Porém, o método da comparação da descarga na bacia já desviou bastante, cerca de uma ordem de grandeza em todas as bacias, com tanto o método de Horabal acima da análise de hidrógrafo quanto os métodos diretos. E aí se é atribuído vários fatores, como por exemplo o posto de observação, que pode não estar respondendo adequadamente à variação de nível d'água na bacia, ou o fato de que alguns poços estão em condição de confinamento, e aí como a variação ao longo do ano deles é mais baixa, isso acaba gerando um erro mais facilitado na hora de calcular o volume frente a essa variação de carga da bacia. Portanto, as conclusões do primeiro artigo foram que os métodos diretos adotados apresentaram muita congruência entre eles, com exceção do método de Newman, que tende a superestimar S. Aí aqui está uma figura que mostra um conduto alimentando um poço, e dá para ver que o desenvolvimento desse conduto, por mais que ele seja um pouco irregular, meio oblato, ele tende a ser subhorizontalizado, enquanto o método considera uma porção do estágio intermediário do equacionamento recebendo fluxo das porções superiores do aquífero, um fluxo vertical. E aí talvez seja por isso que ele não é capaz de compreender tanto a pressurização que existe nesses condutos, quanto capturar, ele está capturando um fluxo descendente que não condiz com a realidade do aquífero kárstico. E os métodos indiretos também tiveram certa aderência, com ressalvas. Por exemplo, as zonas de captura capturaram a anisotropia do aquífero kárstico, mas foi necessário utilizar bastante zonas foram necessárias ser identificadas para convergir
para um valor mediano que seja adequado à realidade do aquífero. Pode ser porque o aquífero é muito heterogêneo e anisotrópico, mas também pode ser porque o método tem certas incertezas associadas a ele. Além disso, o método da análise hidrógrafa facilita, sim, a obtenção do armazenamento, porém, o método da comparação da descarga na bacia, como está acrescentando mais um posto de observação no equacionamento, acaba gerando mais imprecisão. Aqui, por exemplo, estão ressaltados nos gráficos períodos de medição do poço que monitora a bacia com a descarga no curso d'água, e é possível ver que em alguns casos, como por exemplo no córrego Gordura, junto com o seu posto de observação, os períodos de recessão são concordantes. Porém, aqui, por exemplo, para a bacia do córrego Palmeiras, enquanto existe praticamente uma estagnação ao longo do tempo da vazão no córrego, existe uma subida e uma descida no ponto de observação dessa mesma bacia. Pode ser devido a alguma heterogeneidade do aquífero kárstico, ou porque essa bacia pode não estar conectada com a característica do aquífero. Foi submetido também um trabalho completo no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que vai ocorrer em Aracaju na semana que vem. E para esse trabalho nós fomos motivados a tentar aumentar a densidade de pontos ou valores de transmissividade na nossa área, utilizando valores de capacidade específica. A capacidade específica é uma relação muito mais fácil de ser obtida, porque ela é uma razão simples entre a vazão do poço e o rebaixamento causado. E se for possível estabelecer uma relação entre capacidade específica e transmissividade, será possível ampliar o número de valores de transmissividade para o estudo. O método que foi desenvolvido então por Razak e Huntley em 91, que fizeram esse estudo em cima de um aquífero poroso, eles constataram que é possível aplicar essa regressão, que existe essa correlação entre transmissividade e capacidade específica, e que não é necessário corrigir os dados de capacidade específica para correlacionar com a transmissividade. É mais fácil e menos impreciso simplesmente estabelecer a correlação direta do que corrigir as perdas de carga da capacidade específica por fluxo turbulento ou por questões produtivas do poço, questões de eficiência, e já obter a relação direta. Inclusive, Mace, em 97, estabelece essa relação para 3 aquíferos kársticos dos Estados Unidos, o aquífero Edwards do Texas, o aquífero kárstico de Ohio, o aquífero floridano, e eles chegam na seguinte equação de que a transmissividade é igual a 0,76, capacidade específica elevado a 1,08, e ele comenta que esse resultado, inclusive, deve ser observado em outros aquíferos kársticos e deve ser válido para os aquíferos kársticos do mundo também. Inclusive, os resultados obtidos por esse estudo chegaram numa equação que é até próxima da equação de Mace, parecida com a equação de Mace. Foram cruzados 99 poços com formação de transmissividade contra a capacidade específica desses poços, e chegou-se a uma relação de R quadrado de 0,88, que, de forma grosseira, indica que a variação dos valores de transmissividade podem ser 88% explicados pela própria capacidade específica. Isso foi importante para o artigo 2, cujas motivações eram descrever a dinâmica hidrodinâmica do sistema aquífero da área de estudo e também para revisitar o modelo hidrogeológico conceitual da área. Porque essa técnica foi utilizada na compartimentação horizontal, o que permitiu o aumento da densidade de valores de transmissividade para a construção de uma superfície interpolada de transmissividade. De forma similar, foi possível observar uma relação pareada de transmissividade por porosidade
a partir da fórmula de Brown-Hahn, que demonstra que a porosidade está relacionada com o armazenamento, e quando colocados os pontos no gráfico, eles formam uma linha de tendência que pode ser regredida e gerada mais uma equação, agora regredindo a transmissividade para a porosidade, para também construir outra superfície de porosidade. E com impostas essas duas superfícies, foi possível sobrepô-las para tentar enxergar zonas ou contorno das zonas de maior castificação da área. As zonas com maior transmissividade e maior porosidade são zonas de maior castificação. Para a compartimentação horizontal do aquífero kárstico e também do aquífero fissural, foram utilizadas questões relacionadas à densidade de entradas d'água, separadas as produtividades e as transmissividades e armazenamentos de poços mais rasos em comparação a poços mais profundos, e também poços mistos, que são poços que atravessam mais de um tipo de aquífero. Como resultados primários, logo de cara é possível ver que o aquífero Sete Lagoas, quando plotados o percentual de entrada d'água a cada 10 metros de profundidade, observe que mais de 60% das entradas d'água ocorrem nos 30 primeiros metros do topo do calcário, e mais do que isso, esses 30 primeiros metros são a porção mais produtiva do aquífero, como comprovado pelo gráfico abaixo. Além disso, quando plotadas as cotas de entrada d'água total no aquífero, foi possível observar uma queda abrupta próximo a leste, da concentração de entrada d'água para leste, próximo ao Rio das Velhas, e para norte, o que é concordante com o modelo de desenvolvimento regional geológico de abertura da bacia. De forma simples, quando se foram coletadas as informações dos poços até 80 metros e poços além de 80 metros de profundidade, é nítida tanto uma diferença em transmissividade quanto em armazenamento, principalmente a transmissividade que é até 20 vezes maior em poços mais rasos do que em poços profundos. Em termos de compartimentação horizontal, com a sobreposição das duas superfícies interpoladas de transmissividade por porosidade, foi possível determinar os limites das zonas de maior castificação, isso de forma puramente matemática e hidrodinâmica. Porém, quando adicionadas as feições kársticas, que foi uma das soluções adotadas por Dantas para delimitação dos contornos superficiais, neste caso a gente conseguiu delimitar 4 zonas de maior castificação. O compartimento superior, compartimento norte, compartimento escrivâneo e gordura. Quando foi delimitado por Dantas, ele tinha uma área mais restrita e foi possível observar uma expansão dessa área para montante. E a região leste tem a nascente do gordura, que é uma nascente muito volumosa. De forma similar, ocorre o compartimento central, compartimento Palmeira-Jaguara, que também é concordante com o compartimento definido por Dantas por feições superficiais, porém ele é expandido para sul por questões hidrodinâmicas. E mais uma vez a nascente do Jaguara, a outra nascente de alta vazão, está posicionada exatamente na borda leste desse compartimento. Outros dois compartimentos são o compartimento Confim-Samambaia, na região central, que dessa vez os limites não são tão concordantes com os limites delimitados por feições superficiais. E o quarto compartimento, que é um compartimento novo, é o compartimento Ribeirão da Mata, na região sul, que tem altos valores de produtividade dos poços. Então, assim, de fato, essas zonas elas compreendem tanto as nascentes de maior vazão, por exemplo, o número de nascentes dentro e fora dessas zonas de maior castificação são mais ou menos iguais. Porém, a vazão das nascentes dentro dos compartimentos
é mais de 10 vezes superior à vazão das nascentes fora dos compartimentos. Essa diferença também é ressaltada pela vazão média e pela vazão mediana das nascentes, que chega a ser mais 100 vezes maior nas nascentes que ocorrem dentro dos compartimentos. É possível observar também que dentro dos compartimentos as entradas d'água variam entre 30 e 50 metros, 50 e poucos metros, igual é possível ver pelo box plot, mas o rebaixamento é limitado em 30 metros. Aliás, o nível dinâmico dos poços, que são os poços sob regime de bombeamento, raramente ultrapassa os 30 metros, enquanto que fora das zonas mais cársticas, o bombeamento atinge, o nível dinâmico do bombeamento atinge valores superiores a 60 metros e as entradas d'água estão compreendidas de 30 até 75 metros, mais ou menos, com valores fora do primeiro e terceiro quartis, podendo chegar até 130 metros de profundidade. Com isso é possível, pelos poços perfurados dentro das zonas, delimitar e definir os parâmetros de transmissividade e armazenamento para dentro de cada uma das zonas e para os valores para fora das zonas. E aí, fora das zonas, percebeu-se que os valores de transmissividade são muito mais baixos que dentro das zonas. Além disso, em termos de profundidade, também foi possível estabelecer a relação por profundidade de entrada d'água e densidade, de que as zonas mais castificadas chegam até 50 metros de castificação, que além dos 50 metros, mais profundo do que isso, é muito raro ter entrada d'água. Mais de 90% das entradas d'água estão compreendidas até 50 metros, enquanto que no aquífero fora das zonas mais compartimentadas, as entradas d'água elas estão também concentradas, pelo menos 70% das entradas d'água estão até os 50 metros, porém existem 30% de entrada d'água além de 50 metros de profundidade. Para a unidade de aquífero do aquífero fissural, foi possível observar uma variação vertical também. Essa variação foi traçada nos 60 metros pelo gráfico abaixo, por exemplo, que mostra tanto a queda da capacidade específica dos poços, abrupta a partir de 60 metros, quanto o número de entradas d'água também é diminuto. Além disso, pelo gráfico de cima é possível ver que os primeiros 30 metros são os mais produtivos do aquífero, e pegando poços que interceptam esse aquífero fissural até os 60 metros, e além de 60 metros é possível ver uma diferença de 3 vezes o valor de transmissividade e o valor de armazenamento 2 vezes maior. Para o aquífero aluvionar, como não tinha nenhum poço que interceptava apenas esse aquífero, foi necessário fazer uma regressão dos valores de transmissividade e armazenamento a partir da média geométrica, excluindo a influência tanto do aquífero fissural quanto do aquífero carbonático em cada um dos poços mistos. Mas pelo gráfico é possível ver que poços que interceptam calcário e granito tendem a ter transmissividades bem mais baixas do que poços que interceptam o aluvião. Tanto o granito com o aluvião, que são os pontos em vermelho, quanto o calcário com o aluvião, os pontos em amarelos, tendem a ter transmissividades bem mais altas, o que nos leva a entender que o aquífero aluvionar de fato está interferindo e está aumentando a produtividade desses poços mistos. Por fim, o modelo de compartimentação da área foi delimitado a partir das informações coletadas no estudo, que nos dá uma ideia de um fluxo subterrâneo geral para Nordeste, mostra a dominância do aquífero kárstico fissural, que é dividido com uma porção kárstica no topo, uma porção kárstico fissural na base. Os compartimentos definidos, eles se aprofundam cerca de 50 metros a partir do topo do calcário, enquanto que também existe uma delimitação mais kárstica nos 30 primeiros metros, fora das zonas mais compartimentadas.
e depois entra no aquífero kárstico fissural, que tem uma produtividade e armazenamento bem mais baixos. Observou-se também a relevância do aquífero aluvionar, que, embora seja muito restrito, ele é bastante produtivo, e o aquífero fissural, que é dividido numa porção mais rasa, até 60 metros, com fraturas mais abertas, que permitem uma circulação maior de água, e uma região mais ou menos produtiva, um aquitado, aquifúgio, nas regiões de base a partir de 60 metros, que formaria a base impermeável de percolação do sistema. É importante notar aqui que não está discretizada a zona de transição, que foi definida no modelo de Dantas, porque os poços mistos, vou só voltar aqui nos resultados rapidinho, os poços mistos que interceptam o aquífero do kárstico fissural para o fissural tem valores de transmissividade muito similares aos valores do aquífero kárstico fissural, que seriam os valores de transmissividade fora dos compartimentos, e do aquífero fissural. Ou seja, não se observa de forma geral aqui, valor mediano. Portanto, não se observa uma maior produtividade ou uma maior concentração de entrada d'água nesses contatos, nada que justifique a existência de uma zona de transição mais produtiva nesse contato. Por fim, o segundo artigo foi importante para a definição dos parâmetros hidrodinâmicos das unidades aquíferas da área. Foi possível definir todos. Foi possível expandir as zonas mais compartimentadas, entender que uma observação matemático-hidrodinâmica ela favorece a observação de feições subsuperficiais que não necessariamente estão refletidas superficialmente, e que uma análise superficial apenas das feições kársticas não é necessariamente o único necessário para a delimitação dos contornos de zonas mais karstificadas. Mas também é importante unir as duas informações, porque o modelo matemático ele também fica carente de informações superficiais. Portanto, aqui é um mapa que demonstra a variação dos dois métodos de compartimentação horizontal do aquífero. E de considerações finais para o estudo como um todo, ficam as respostas, que foi a comprovação matemática da heterogeneidade do aquífero kárstico no sistema, a validação dos métodos para a obtenção desses parâmetros hidrodinâmicos no aquífero kárstico e a atualização do modelo hidrogeológico conceitual com a expansão das zonas de maior classificação e também a criação da quarta zona, a zona do Ribeirão da Mata, aqui ao sul, compartimento Ribeirão da Mata. Como limitações, fica a distribuição de poços na área, que não é mais adequada, os problemas de utilizar métodos que não foram concebidos para o aquífero kárstico, a base de dados utilizada que tem claras consistências, como descrição geológica, aí ele está escrito equivocado, mas equivocado, testes de produção muitas vezes mal executados, variações bruscas de vazão e problemas de medição, às vezes retorna o mesmo valor de rebaixamento, né? A bomba não foi capaz de rebaixar o pulso, e poucos poços de monitoramento para um sistema aquífero muito complexo. Portanto, de recomendação ficaria atualizar essa base de dados a partir de sistemas integrados mais robustos que devem estar em desenvolvimento pelos órgãos, tanto CIAM quanto CIABS. Utilizar postos de observação mais aderentes à realidade hidrodinâmica da bacia. E interessante seria a confirmação a montante dos limites mais compartimentados que foram delimitados. Essas são todas as referências utilizadas no estudo. As referências completas estão no volume final da dissertação. E eu agradeço.